Olá, bem-vindos ao Judiciário em Revista. No programa de hoje você confere as seguintes notícias. TJPB e governo estadual avançam na política de pagamento de precatórios. Com o deságio, será pago em média R$ 7,5 milhões de reais. Presidente Marcos Cavalcante entrega fórum reformado à comarca de Areia. O auditório da Escola Superior da Magistratura, mais uma vez, é palco de debate a respeito da infância e juventude. Dessa vez, com a apresentação da palestra em defesa da criança e do adolescente, ministrada pelo Procurador da República, Guilherme Scelbi. Ministro do STF, Gilmar Mendes, profere palestra também na ESMA sobre o controle de convencionalidade na Constituição de 1988. Processos e julgados históricos da Paraíba, Violência contra a Mulher, volume 2, que trata sobre crimes praticados contra a mulher na Paraíba, é lançado pelo presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Desembargadores presidentes de tribunais de todo o país discutem os principais e atuais assuntos inerentes à justiça brasileira durante o 109º encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça, que foi encerrado na capital paraibana. Está começando agora o Judiciário em Revista. Cerca de 180 acordos com fins de pagamentos de precatórios foram homologados pelo governo do estado em parceria com o Judiciário Estadual. O presidente da Corte de Justiça, desembargador Marcos Cavalcante, e o governador Ricardo Coutinho entregaram no Palácio da Redenção, oficialmente, os recibos com autorização do pagamento aos beneficiários. Nós tivemos que manter um repasse dentro de uma crise extremamente violenta, difícil, mas que nos permite avançar com a sensibilidade, principalmente dos que compõem o Tribunal de Justiça. Sem essa sensibilidade, sem essa parceria, sem a administração que os recursos têm, seria impossível a Paraíba estar inovando da forma como está. É um trabalho inovador, de vanguarda, que surgiu aqui na Paraíba, sob o comando do governador Ricardo Coutinho, e o tribunal está podendo avançar nos pagamentos, o que é mais importante. Na minha gestão, nós pagamos muitos precatórios preferenciais de pessoas doentes, de idade muito avançada, portadores de câncer, de Alzheimer, de Parkinson e de muitas doenças. Então, esses repasses são da maior importância, porque isso é altamente social. E, finalmente, nós estamos cumprindo a Constituição e a legislação brasileira. Os créditos dos precatórios inscritos no biênio 2006-2007 totalizavam mais de 12 milhões de reais. Porém, com o deságio, houve uma economia de mais de 4 milhões de reais para os cofres públicos, visto que, com o desconto de 40%, agora deverão ser pagos, em média, R$ 7,5 milhões de reais. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Gilberto Carneiro, esse primeiro lote é fruto de um trabalho de parceria realizado ao longo dos últimos 2 anos. Uma parceria construída envolvendo as duas equipes, a equipe do governo e a equipe do TJ, em que por diversos momentos estivemos reunidos para efeito de aperfeiçoar esse modelo de forma que não houvesse nenhum tipo de falha e que garantisse a segurança no pagamento desses precatórios. A policial civil Patrícia de Oliveira Barros, representando os beneficiários do primeiro lote, declarou estar satisfeita com o acordo realizado. O governo chamou a todos nós, né? Ninguém foi obrigado, né? Quem quisesse fazer o acordo, iria fazer. Eu resolvi fazer porque durante 20 anos agora o governador fez esse acordo e a gente teve a oportunidade de requerer. Eu estou muito satisfeita em receber o que vou receber. O município de Areia abriu as portas de um novo fórum. Trata-se da revitalização do Fórum Desembargador Aurélio de Albuquerque. O juiz que ocupou a titularidade da comarca pelos últimos 10 anos, Edailton Medeiros Silva, compareceu ao evento
e falou de sua luta para a implementação de melhorias no fórum. Veja como foi. Localizado na micro-região do Brejo Paraibano e muito conhecida por suas riquezas históricas e culturais, o município de Areia, na manhã do dia 28 de novembro, abriu as portas de um novo fórum. Trata-se da revitalização do Fórum Desembargador Aurélio de Albuquerque. O juiz é Dailton Medeiros Silva, que ocupou a titularidade da comarca de segunda entrância por quase 10 anos, declarou que, mesmo em meio a diversas dificuldades, se manteve otimista e engajado durante todo o processo de reforma. Era uma situação precária porque o teto na laje era nua, não tinha telhas. E isso, numa região com clima úmido, aqui como é Areia, no período chuvoso, fazia com que a água escorresse aí pelo teto e entrando em gabinetes do juiz, pelos cartórios, dificultando sessões plenárias do júri. E o desembargador Marcos, muito sensível à situação, terminou por nos atender. Também o juiz substituto Gilberto de Medeiros Rodrigues, que atualmente ocupa o cargo de diretor do Fórum da Comarca, destacou que após quase 12 meses, a comarca está agora devidamente estruturada para atender os jurisdicionados. O Tribunal de Justiça, sensível à priorização do primeiro grau, onde tramita 90% das demandas, buscou os recursos necessários, as equipes necessárias e realizou essa reforma, que na verdade é uma nova construção do fórum, já que todos os setores foram modificados, da pintura externa e interna, do piso ao teto e divisórias e todos os demais equipamentos. Em seu pronunciamento, o chefe do Judiciário Estadual, desembargador Marcos Cavalcante, registrou ainda particularidades da geografia, história e cultura de Areia. E, ao final, falou ainda sobre o desafio ao implantar as melhorias no fórum. Eu me sinto completamente realizado por ter finalmente entregue ao povo de Areia, ao jurisdicionado, essa belíssima obra que foi muito mais difícil do que construir um prédio novo. Fazer a reforma total como foi feita, entregando um equipamento muito bonito que nos honra com o nome do desembargador Aurélio Moreno de Albuquerque, filho desta grande cidade. O auditório da Escola Superior da Magistratura, mais uma vez, foi palco de debate a respeito da infância e juventude. Dessa vez, a apresentação da palestra em defesa da criança e do adolescente, ministrada pelo Procurador da República, Guilherme Scelbi, nacionalmente conhecido por suas posições firmes na garantia dos direitos do público infanto-juvenil, trouxe aos participantes uma mensagem de cidadania. Conselheiros tutelares, educadores, defensores públicos, promotores de justiça, servidores e magistrados assistiram na manhã do dia 21 de novembro, no auditório da ESMA, a palestra intitulada Em Defesa da Criança e do Adolescente, proferida pelo Procurador da República, Guilherme Scelbi, nacionalmente conhecido por suas posições firmes na garantia dos direitos do público infanto-juvenil. O evento foi promovido pelo TJPB por intermédio da Coordenadoria da Infância e Juventude, em parceria com a Escola Superior da Magistratura, ESMA, e a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Isso demonstra a preocupação do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Marcos Cavalcante, com o tema infância e juventude. Até porque o Dr. Guilherme Scelbi é uma das maiores autoridades no país, palestrante conhecido nacionalmente, e vem dar uma contribuição importante à nossa infância e juventude aqui no estado da Paraíba. O procurador-geral do município, Adelmar Regis, assegurou que a palestra, sem dúvidas, permitiu aos membros de diversas instituições representativas se aprofundar ainda mais a respeito do tema. Importante não só para os membros do Poder Judiciário, mas para os próprios servidores públicos municipais, já que aqui vislumbra a presença maciça dos conselheiros tutelares, de especialistas em educação, de diversos membros da Secretaria Municipal de Educação e de Desenvolvimento Social, que poderão constatar
a larga experiência do palestrante na temática e poderão se especializar cada vez mais neste tema tão importante que é a criança e do adolescente. Por sua vez, o palestrante, que é autor de diversas ações de combate e prevenção à violência e criminalidade infanto-juvenil, trouxe aos participantes mensagens de cidadania, destacando à luz da lei a conjunta e fundamental participação da família e da escola no processo de desenvolvimento de crianças e adolescentes. O conceito de cidadania foi corrompido nos últimos tempos. Cidadania parece que é só direitos. E, na verdade, a cidadania, o conceito constitucional, é direitos e deveres. É tão cidadão quem exige direitos como quem cumpre seus deveres. E isso foi perdido, porque parece que é só direito, é só comer, comer e comer. Então eu venho dizer que não, há direitos e há deveres para professores, para as famílias, para crianças e adolescentes. Não podemos apenas exigir cumprimento da lei das pessoas, precisamos também respeitar os seus direitos. E isso reciprocamente. O professor às vezes exige dos alunos só os seus deveres, que cumpram deveres, mas não respeita os direitos, nem do aluno, nem da família. O que devemos fazer? Resgatar o conhecimento básico dos direitos e dos deveres no âmbito da escola, da família e da infância e adolescência. Na ocasião, representando o presidente do Judiciário Estadual, o juiz auxiliar da presidência, Carlos Neves da Franca, falou da importância dessa parceria com a Prefeitura da capital, bem como a vinda do procurador Shelby, marcando a gestão do presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, ao trazer uma nova visão sobre a temática da criança e do adolescente. Uma palestra de caráter instrutivo, não é, que vai trazer, então, elementos de defesa, né, da criança e do adolescente à luz da Constituição e do direito em geral, de forma que o tribunal buscou esta parceria com o município, né, para poder alcançar o maior número de pessoas, né, e sob a coordenação da Coordenadoria da Infância e da Juventude, nós estamos então promovendo esse importante evento. Eu acho que marca, não é, a gestão do desembargador Marcos Cavalcante, mas sobretudo, não é, traz agora uma nova visão a partir dos conhecimentos do procurador, o Dr. Guilherme Shelby, que tem se notabilizado, né, no país por trazer, né, esse tipo de orientação. Confira no próximo bloco. Ministro do STF, Gilmar Mendes, profere palestra também na ESMA sobre o controle de convencionalidade na Constituição de 1988. Voltamos em 1 minuto. Gravando! Nos últimos anos, a Câmara Municipal de João Pessoa tem evoluído. E muito! O sinal da TV Câmara agora é aberto e você pode acompanhar aí de casa o dia a dia das nossas vereadoras e vereadores. O portal da Câmara agora está muito mais moderno. E foi criada uma nova plataforma colaborativa. João, mais pessoas. E tudo isso para aumentar a participação popular. E tem mais, a Câmara ganhou um centro cultural e criou a Escola Legislativa. Isso sem falar da valorização do servidor. Além disso, a Câmara está de casa nova. Um prédio todo reformado e moderno para agilizar os trabalhos. E você sabe como a gente sabe de tudo isso? É porque a gente tá lendo ali, ó. Câmara Municipal de João Pessoa. Na Casa do Povo, toda voz tem vez. E vem aí a Rádio Câmara FM. Mais um canal direto interativo, ligando você ao futuro da nossa cidade. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. O ministro do STF, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, proferiu palestra durante o encerramento da conferência sobre controle de convencionalidade, práticas no Judiciário Brasileiro. O evento aconteceu também no auditório da ESMA. Assista a matéria. Mais de 200 pessoas assistiram à conferência sobre controle de convencionalidade, que aconteceu na Escola Superior da Magistratura ESMA,
durante os dias 24 e 25 de novembro. Na tarde do último dia do evento, as palestras foram proferidas pelo subprocurador da República, Luciano Maia, e Alessandra Lima. Quando nós falamos sobre controle de convencionalidade, nós nos referimos a um conjunto de tratados de direitos humanos. Então, por que fazer esse controle? Para verificar se a nossa legislação, se as nossas decisões, se as políticas públicas do Estado brasileiro estão em conformidade com esse parâmetro normativo internacional. Para que o controle de convencionalidade? Para assegurar que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, para assegurar que a pessoa presa seja prontamente apresentada a uma autoridade judicial, para assegurar que os direitos sociais possam ser implementados, mas especialmente para que cada magistrado, cada juiz, cada promotor que vive com paixão a sua atividade, também tenha compaixão pelas pessoas que são vítimas das violações de direitos humanos. Já uma das palestras mais aguardadas foi sobre o controle de convencionalidade na Constituição de 1988, proferida pelo ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O texto constitucional brasileiro fez essa abertura, né, valorando de maneira bastante digna os tratados de direitos humanos. Então nós temos que prestar atenção nisso, né, nessas relações. Nós hoje estamos timidamente também inseridos numa chamada comunidade internacional aqui no Mercosul. Também estamos discutindo isso. Não sabemos se vamos avançar mais ou menos na ideia de criar um direito supranacional, mas a tendência é essa, não é? A despeito de alguma resistência no mundo, a tendência é que haja maior integração. E claro que a ordem jurídica interna se abra também para as ordens, o plano jurídico internacional, né? Seja nas relações bilaterais, seja nas relações multilaterais. E nós temos vivido isso, e um dos exemplos entre nós é o Pacto de San José. Veja que recentemente o CNJ implementou aquilo que é bem conhecido como audiências de custódia, né? Fazendo com que o preso em flagrante seja apresentado logo ao juiz em 24 horas, se possível. Essa é uma exigência que não está na Constituição, mas está no Pacto de San José, está em pactos internacionais. Portanto, é preciso que quem lida hoje com direitos fundamentais, tenha olhos para ver fora das nossas fronteiras e do nosso sistema. A diretora da instituição de ensino, desembargadora Fátima Bezerra, enfatizou que a proposta da conferência foi difundir a utilização do controle de convencionalidade entre os profissionais do direito. Sentimos por bem fazer um evento que marcasse a época, que marcasse a trajetória da nossa escola, da magistratura. Por isso nós nos reunimos com alguns luminares da carreira jurídica e pensamos em trazer para Paraíba um tema que hoje é extremamente palpitante no Brasil e no mundo, que é o controle de convencionalidade. Esse controle de convencionalidade traz a harmonia das leis internacionais, nacionais e inclusive tem reflexo direto no direito privado. Portanto, é algo novo e que vem para trazer um universo mais amplo na aplicabilidade do direito pátrio, através dessa forma comparada de analisar as questões jurídicas. E no próximo bloco você confere Processos e Julgados Históricos da Paraíba, Violência contra a Mulher, volume 2, que trata sobre crimes praticados contra a mulher na Paraíba, é lançado pelo presidente do TJPB, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque. Desembargadores presidentes de tribunais de todo o país discutem os principais e atuais assuntos inerentes à justiça brasileira durante o 109º encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça, que foi encerrado na capital paraibana. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida.
O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Processos e julgados históricos da Paraíba, Violência contra a Mulher, volume 2, que trata sobre crimes praticados contra a mulher no estado, foi lançado pelo presidente do TJPB. O lançamento do livro ocorreu na sala de sessões do Tribunal Pleno e contou com a presença de magistrados, escritores, acadêmicos, intelectuais, servidores e dos colaboradores das obras. O trabalho reúne feitos apreciados pela Justiça paraibana, relacionados à violência de gênero. A apresentação da obra foi feita por uma das autoras, professora Irene Rodrigues Fernandes, que falou sobre a evolução na abordagem jurídica dos processos desta natureza. Nós lemos um processo referente à violência contra a mulher, vamos dizer, em 1923, um crime de sedução. E fazemos o mesmo em dos anos 90, se percebe perfeitamente no trato da questão, na forma dos questionamentos, na forma de apresentação disso enquanto problema. Então já fica bem visível uma mudança. Outra autora, professora Maria da Paz Albuquerque, também comentou a importância da compilação dos processos para fins de estudo. O livro vai ajudar como pesquisa, né? Como pesquisa comparando atualmente os casos com relação aos casos de anos passados. Já o presidente do tribunal, desembargador Marcos Cavalcante, revelou que o livro traz casos de grande repercussão em relação ao machismo e à violência contra a mulher. Primeiro capítulo do livro, o primeiro capítulo corresponde a um processo. E também um processo famoso no estado da Paraíba, porque foi um processo de uma violência doméstica e familiar e que ninguém sabe normalmente nem o nome da vítima. Todos conhecem como o processo da Cruz da Menina, que é um monumento que tem na cidade de Patos. Então nós temos esses processos aqui escolhidos que correram na Justiça Paraibana, já são casos terminados e antigos, e mostrando como era vista a violência contra a mulher há 80 anos atrás, há 60 anos atrás e hoje. Esse processo são do tempo que a mulher não tinha nenhum amparo. Às vezes o homem que praticava uma violência dessa, o machismo considerava até um ato de bravura, o homem foi traído, lavou sua honra com sangue. Então a gente mostra um pouco isso, um estudo antropológico, sociológico, jurídico e histórico da violência contra a mulher. É isso que o tribunal está publicando no dia de hoje. Em cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Os aspectos da violência doméstica e os dados atuais sobre o tema também foram apontados pela desembargadora Fátima Bezerra Cavalcante. Esses que estão expostos neste livro são casos conhecidos, mas quantos e quantos casos ocorrem no dia a dia dos nossos tribunais? São ações dessa natureza, como processos e julgados históricos da Paraíba referente às mulheres. São ações como se fazem nessas ONGs que defendem as mulheres, que podem trazer luzes para que tenhamos uma manhã menos triste e com mais esperança. O 109º encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça foi encerrado na capital paraibana com a divulgação da Carta de João Pessoa, aprovada pelos presidentes de 27 estados brasileiros e do Distrito Federal e Territórios. Durante o evento, os desembargadores presidentes de tribunais de justiça discutiram os principais e atuais assuntos inerentes à justiça brasileira. Nos dias 1 e 2 de dezembro, o Judiciário Paraibano sediou o 109º Encontro do Conselho dos Tribunais de Justiça de todo o país. 27 presidentes de TJs participaram da abertura do evento que aconteceu na noite do dia 1º de dezembro no Pleno do TJPB.
Para o presidente do Conselho dos Tribunais de Justiça, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, matérias como a crise entre o Judiciário e o Legislativo, com foco no interesse público, também mereceram destaque durante as reuniões internas do evento. É necessário e indispensável um debate mais amplo a respeito desse assunto, sem emocionalidade, mas sim com muita objetividade e vendo justamente o interesse maior, que é o interesse público. O encontro prosseguiu durante a manhã e tarde do dia seguinte na sala de convenção do Laguna Praia Hotel, localizado na praia de Tambaú. O funcionamento da Câmara de Conciliação de Precatórios da Paraíba foi o primeiro tema exposto com conferência realizada pelo governador do estado, Ricardo Coutinho, que recentemente autorizou o pagamento de precatórios na Paraíba referentes ao biênio 2006-2007. Nós temos uma experiência, o Poder Executivo e o Poder Judiciário na Paraíba, que está no início, porém eu vejo como experiência importante, né, pioneira, e eu espero que a gente possa manter esse ritmo, né, de fazer cumprir aquilo que é o direito das pessoas através de precatórios devidos pelo Estado. Ainda pela manhã, houve a apresentação da plataforma consumidor.gov.br pelo secretário nacional do Consumidor, Armando Luiz Rovai. Logo em seguida, também foram discutidas as práticas alternativas de solução de conflitos. A abordagem ocorreu na palestra Mediação e Arbitragem, ministrada pelo juiz Randall Wilkinson, da Corte Superior da Califórnia, Estados Unidos. Durante sua explanação, ele relatou que, mesmo ainda havendo muita resistência por parte de alguns operadores do direito, são inúmeras as vantagens em se adotar a cultura da mediação nas práticas judiciais. Até hoje tem uma certa resistência, mas com treinamento em boas técnicas de mediação e com o passar do tempo, os juízes podiam ver que mesmo isto podia reduzir os números dos processos que tinham que ser julgados. E foi uma transformação imensa para o nosso sistema de justiça. Já no turno da tarde, gestão recursal foi tema da palestra proferida pelo ministro do STJ, Herman Benjamin. Devido ao extremo formalismo da legislação processualista, o ministro propôs aos presidentes possíveis alterações no Código de Processo Civil. Para que possamos ter maior agilidade na tramitação e na decisão dos recursos que chegam a esses tribunais. Não faz sentido, no século XXI, que um desembargador tenha para confirmar uma sentença que foi apelada, que repetir tudo que está na sentença. Segundo o chefe do Judiciário Estadual, desembargador Marcos Cavalcante de Albuquerque, e também o presidente do Conselho dos TJs, desembargador Pedro Carlos Bittencourt Marcondes, a realização do encontro, além de debater pautas do país, também possibilitou a troca de experiências com a abordagem de assuntos internos de interesse de todos os tribunais do Brasil. Tivemos aqui sendo brindados por palestras interessantíssimas, as propostas até sobre alteração do Código de Processo Civil também foi aqui discutida, mediação, conciliação, inclusive com comparação com o sistema da Califórnia nos Estados Unidos, enfim, a organização excepcional, está de parabéns o presidente Marcos Cavalcante e a sua equipe toda. É motivo de muita honra receber aqui na Paraíba todos os presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil e sediar este encontro que é realizado 3 ou 4 vezes por ano em vários estados do Brasil e agora aqui em João Pessoa, encerrando o ciclo de reuniões deste ano. E o nosso programa termina aqui. Até o nosso próximo encontro.